Câmara de Vereadores rejeita projeto de reajuste salarial dos servidores públicos de Criciúma. E você vai ver também, Governo do Estado, junto com a Celesc, libera maior verba para a cultura catarinense. Gripe aviária já preocupa e Brasil entra em estado de emergência. INSS paga atrasados para aposentados e pensionistas. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Informe Região. Olá, hoje terça-feira, dia 23 de maio de 2023, 1h mais 16 minutos, chegando com o nosso Informe Região nesse comecinho de semana que tem muita coisa para se falar, principalmente já entrando no assunto dos servidores públicos municipais de Criciúma, que ontem vocês viram aqui que teve paralisação dos serviços, enfim, à tarde foram à Câmara de Vereadores tentar a rejeição do projeto que dava o reajuste e também tirava alguns percentuais e alguns planos de carreira na área do magistério. Pois bem, os vereadores foram contrários ao plano do governo municipal e, portanto, rejeitaram o projeto de lei que instituía esses aumentos. Os servidores, na próxima folha, a folha agora de maio, que será paga em junho, não vão receber qualquer tipo de reajuste, pois agora o trâmite vai seguir de volta para a prefeitura, que vai ter que fazer um novo projeto e aí sim encaminhar novamente à Câmara de Vereadores, ou então primeiro fazer uma negociação com os servidores, ver se está contente ou não, Ou então eles pegam, fazer o projeto e mandam direto para a Câmara analisa, vota a favor ou contra esse novo projeto. Mas um novo projeto vai ter que ser feito por parte da Prefeitura Municipal de Criciúma, principalmente ponderando as ações. A maioria dos vereadores, no uso da palavra, falaram realmente da falta de reajustes dos salários, e sim, eles só estão repassando parte da inflação, não o total, e o tanto alguns cargos iam ter mais perdas do que reajustes, na verdade. Portanto, nesse momento, os servidores públicos de Criciúma estão sem reajuste salarial, vão ficar assim até o próximo mês, porque aí sim, agora a prefeitura tem que refazer esse projeto e reenviá-lo à Câmara de Vereadores. Vamos aguardar essa história para a gente ir informando para vocês. Por enquanto, não há paralisação dos serviços, não há paralisação dos servidores, estão trabalhando normalmente. Só ontem teve essa paralisação, mas eles ainda continuam em estado de greve. Não foi retirado o estado de greve dos servidores públicos municipais de Criciúma. A gente segue acompanhando, a gente vai te informando por aqui. 5 casos de gripe aviária já foram confirmados no Brasil, 4 no Espírito Santo e 1 no Rio de Janeiro, que foi confirmado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. Nenhum diagnóstico foi em humano. O Ministério da Saúde destaca que o vírus não é transmitido para pessoas por meio do consumo da carne animal ou dos ovos. Porém, alerta que o contato direto com o animal contaminado, vivo ou morto, pode ser um meio de transmissão. Além disso, em nota, a Associação Brasileira de Proteína Animal ressaltou que os casos foram em aves silvestres e, por isso, não afetam a produção da avicultura do Brasil. Fora os casos em animais, 33 amostras de funcionários do Parque da Fazendinha, em Vitória, onde foi encontrada uma das aves infectadas, foram coletadas para análise. Ainda na quinta-feira passada, o subsecretário de Vigilância em Saúde do Estado afirmou que 32 pessoas já haviam sido liberadas e estavam fora do monitoramento. A outra, um homem de 61 anos que apresentava sintomas gripais leves, estava com o resultado do exame pendente. Neste fim de semana, o Ministério da Saúde confirmou que o paciente, assim como todos os outros funcionários, recebeu um resultado negativo do teste para a gripe aviária. Os governos devem considerar realizar a vacinação de aves contra a gripe aviária para evitar que este vírus, que já matou centenas de milhões de aves e mamíferos em todo o mundo, desencadeie uma nova pandemia. A gravidade do atual surto de influenza aviária, comumente chamada de gripe aviária,
e os danos econômicos e pessoais que ela causou levaram os governos a reconsiderar a vacinação de aves. No entanto, alguns países, como os Estados Unidos, permanecem relutantes, principalmente por causa das restrições comerciais que isso acarreta. As aves contaminadas no Brasil são migratórias e não fazem parte do sistema industrial brasileiro. Isso significa que os frangos e ovos disponíveis nos supermercados não foram impactados. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o risco de contaminação entre humanos é baixo, mas as ações de prevenção são importantes para que a circulação contínua da doença tenha o potencial de gerar mutações no vírus, tornando-os mais contagiosos. O Brasil gera mais de 81 milhões de toneladas de resíduos por ano, mas apenas 4% são reaproveitados ou reciclados. Iniciativa como a da Realixo tentam mudar esse cenário. Em um país continental como o Brasil, com 210 milhões de habitantes, que produzem cada um 343 quilos de lixo por ano, 40% dos resíduos vão parar em lixões a céu aberto. E o pior, metade das cidades brasileiras não tem políticas de reciclagem e nem aterros sanitários. O cenário é estarrecedor. E para tentar mudar essa realidade, uma empresa na zona oeste da capital paulista atende a clientes residenciais e corporativos, com o objetivo de promover o manejo sustentável do lixo, além de impulsionar a economia local. A Realixo cobra uma assinatura mensal para realizar a coleta seletiva dos resíduos, tanto orgânicos quanto recicláveis. O fundador da empresa, o italiano radicado no Brasil, Andrea Lerner, fala dos objetivos do projeto. Todo o resto de comida que pode ser reaproveitado através da compostagem ou de outras técnicas, e esta técnica reduz a pegada no meio ambiente porque reduz a emissão de metano na atmosfera e cria um adubo orgânico que ajuda a regenerar a terra. A segunda coisa é que damos uma certeza a nossos clientes sobre o destino dos recicláveis comuns que doamos a uma cooperativa de catadores. 40% daquilo que eles coletam vira rejeito, vai no aterro, porque o sistema mecanizado não é capaz de reaproveitar tudo, como o vidro, por exemplo, que nos caminhões compactadores se quebra, muito deles se quebra. A terceira coisa é que nós coletamos também resíduos especiais, como óleo de cozinha usado, eletrônicos, roupa. Na Realixo, até o sofá é feito de material reutilizado. E esse olhar para a sustentabilidade chega também à horta. Todo o material orgânico que é coletado vai para a compostagem e vira adubo, que é encaminhado para o Sítio Sampa, que nós vamos conhecer agora. Localizado no bairro do Jaguaré, na divisa dos municípios de São Paulo e Osasco, o Sítio Sampa começou em 2016 como um projeto de recuperação ambiental e fomento de hortas urbanas. Um terreno que foi utilizado como ponto de descarte de entulho por 40 anos deu lugar a um espaço de produção orgânica certificada, em cerca de 6 mil metros quadrados. E com o material compostado que veio lá da Realixo e virou adubo, o Sítio Sampa produz alimentos de forma orgânica e mais natural, que vão chegar à mesa e ao prato do consumidor. Isso tudo é resultado de um trabalho que une economia e meio ambiente. A ideia da economia circular. Se a empresa desenha bem os produtos e o serviço, não vai ter lixo, vai ter matéria-prima, recursos que se podem reaproveitar novamente. Então, tudo começa no momento da produção e, para nós consumidores, no momento da compra dos produtos. É muito importante como compramos, o que compramos, se fala de consumo consciente. Que
Que bom, ideias assim devem ser aproveitadas. Quem sabe aqui no nosso estado também a gente consiga ter projetos assim. Muito boa a iniciativa. Mudando de assunto, o Ministério da Saúde abriu edital para a contratação de quase 6.000 profissionais para atuar no programa Mais Médicos em todas as regiões do país. As inscrições começaram na sexta-feira e vão até o dia 31 de maio. Serão 5.970 vagas distribuídas em quase 2.000 municípios de todas as regiões do país. O salário será de R$ 12.300, além do auxílio moradia. O tempo do contrato está maior. Mudou de 3 para 4 anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A maioria das vagas disponíveis é para postos desocupados, que não foram preenchidos nos últimos 4 anos. Mas há também 1.000 novas vagas para os estados da Amazônia Legal. Mais de 45% das vagas estão em regiões de maior vulnerabilidade social, que historicamente têm dificuldades de conseguir médicos. Para tentar atrair profissionais para esses locais, o governo vai oferecer, além do salário, um incentivo de até R$ 120 mil para quem ficar ao menos 3 anos na vaga. No caso dos médicos formados com a ajuda do financiamento estudantil, o FIES, o valor pode chegar a até R$ 475 mil depois de 4 anos de contrato. A prioridade inicial é para a convocação de profissionais brasileiros formados no país. Médicos formados no exterior, sejam eles nascidos no Brasil ou estrangeiros, também serão convocados, mas para as vagas remanescentes. A expectativa do governo é que a seleção aconteça em junho e, no fim do próprio mês, os profissionais já comecem a trabalhar. A seleção se dará por meio de avaliação do currículo dos candidatos, que levará em consideração a formação e a experiência. A seguir, mais da metade dos brasileiros tem 3 ou mais cartões de crédito. A pessoa que está enriquecida em Deus, ela vence um demônio, ela vence uma peste, ela vence uma doença, ela vence um espírito imundo que se levantou dentro da casa dela. Por quê? Porque ela está enriquecida em Cristo. Ela está cheia de poder, cheia de fé e de virtude para fazer a obra de Deus. Crente não é um pobretão. Crente não está, querido, desqualificado, não. Ah, mas eu não tenho estudo. Mas se você anda com Deus, você está preparado para fazer a obra de Deus. Se você anda com Deus, é tudo o que você precisa. Você está rico. Você abre a boca, você manda, o diabo obedece. Você determina e o mal, ele sai. Porque você está enriquecido. Você está cheio do poder de Deus para fazer a obra. Nele, você é enriquecido. Sem Ele, pobre, miserável, nós não podemos fazer nada. É assim que está a humanidade pobre, a humanidade desprovida da graça de Deus, porque só nele o homem é enriquecido, porque nele habita toda a plenitude da glória de Deus. Entenda, quando você aceitou Jesus, ele enriqueceu você, ele mudou a tua vida. Você hoje é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez o que para mim e para você? Se fez novo. Diga amém, gente. Você já segue o missionário R.R. Soares nas redes sociais. No Instagram você tem conteúdos exclusivos, os bastidores dos programas, os milagres e ainda lindas mensagens que edificarão a sua vida. É só pesquisar Missionário R.R. Soares, clicar em seguir e pronto. Missionário R.R. Soares no Instagram. Siga e compartilhe. Os amigos que estão participando dos nossos programas, preste atenção. A revista Graça Show da Fé, nós estamos publicando há mais de uma década, já vai chegar a 2 décadas muito breve. E ela é uma revista muito importante para a família cristã. Não importa a sua igreja, não importa onde você more, e ela agora está gratuita
gratuita. Se você quiser agora receber essa revista, é só colocar o seu celular no modo câmera, aproximar desse QR Code, meu irmão, já pula para o seu celular, você vai fazer bom uso. Quanto custa, missionário? 000, não paga nada. É para todos vocês. Faça isso agora e sejam abençoados. No Sala de Entrevistas dessa semana, minha convidada, esteticista e especialista em cursos e aprendizados da área, Marília Manente, vai explicar pra gente como você pode se tornar uma profissional na área da estética, falando relação de cursos, também as questões burocráticas, enfim, tudo para você se tornar uma profissional de mão cheia e, claro, com garantias de bons serviços. É nesta terça-feira, a partir das 3h10 da tarde. E mais de 200 mil pessoas desapareceram no Brasil entre 2019 e 2021, de acordo com o levantamento inédito do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o que significa que, em média, 183 pessoas desaparecem por dia no país. Os adolescentes foram as principais vítimas. Os adolescentes de 12 a 17 anos são os que mais desaparecem no país, representando 29,3% dos registros de desaparecimento. 10% são jovens de 25 a 29 anos, 6,6% são pessoas com mais de 60 anos e as crianças representam 3,1%. O país ainda não tem um banco de dados unificado com todas as pessoas que desaparecem. Em 2019, o governo sancionou a Lei da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, que previa a criação de um cadastro nacional que até hoje não existe. Segundo o Ministério da Justiça, a previsão é que esse sistema unificado seja criado até o fim deste ano. Fundado em 2013, o Banco Nacional de Perfis Genéticos une dados de DNA coletados por forças policiais de todo o país, mas ainda tem 18 mil restos mortais na fila para serem identificados. A maioria das polícias civis do Brasil não tem procedimentos operacionais para casos de desaparecimento. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a polícia só investiga esses casos quando tem elementos para instauração de investigação. Segurados do INSS que ganharam ações de desculpa na justiça contra o órgão vão receber neste mês pouco mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais em requisições de pequenos valores. O montante foi liberado pelo Conselho de Justiça Federal. Os recursos serão destinados aos contribuintes com ganho de causa em ações judiciais para concessão ou revisão de benefícios previdenciários. Tem direito a RPV, que são essas requisições de pequeno valor, aquelas pessoas que já tiveram a ação concluída com pagamento definido pela Justiça e com atrasados de no máximo 60 salários mínimos. Se você é um desses beneficiários que entrou com recurso e quer saber se o seu nome consta na lista dos contemplados, é preciso consultar o site do Tribunal Regional Federal da sua região. E aí na consulta, geralmente é preciso informar o número do processo, o nome do advogado e também o número da requisição. Ao todo, serão contemplados com os repasses quase 84 mil segurados do INSS que entraram com recursos para revisão de pensão, aposentadoria, auxílio-doença e outros benefícios previdenciários. E mais da metade dos brasileiros tem 3 ou mais cartões de crédito. Segundo a pesquisa da Serasa Experian, para a maior parte deles, o motivo é a possibilidade de somar os limites para realizar mais compras. Dentre os 52% dos entrevistados, a maioria deles afirmou que os cartões têm importante papel no orçamento familiar. 61% utilizam para compras parceladas e outros 37% para consumos essenciais, como supermercados e combustível. Sobre o perfil do usuário, 36% se enquadram na categoria consumidor consciente, aquele que tem hábito de utilizar o cartão como ferramenta de organização financeira com as contas diárias, sem perder de vista os gastos na fatura.
e outros que fazem do cartão um complemento de renda, 19%. Planejam metas de médio e longo prazo, 16%. Resolvem tudo de forma digital, 6%. E os que estão sempre à procura de cartões com ofertas e descontos para compras. Aqueles perfis de consumidor que têm como objetivo de acumular milhas para viajar. Os que investem para utilizar o crédito para fazer aplicações. Apostar em oportunidades. Que tentam conseguir novos cartões com frequência. Que caçam recompensas. Em busca de um cartão mais vantajoso. E os principiantes desconfiados estão em uma parcela bem pequena. E também tem o perfil que não se enquadra em nenhum dos perfis de crédito elaborados pela Serasa. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostrou que o endividamento em maio atinge mais de 78% das famílias brasileiras. Do total de endividados, quase 87% têm dívidas no cartão de crédito. Segundo dados do Banco Central, em maio de 2023, a média dos juros rotativos do cartão cobrados por bancos e financeiras ao mês é de 14,89%. Já a média do rotativo no ano chega a 481%. Tem que tomar cuidado. Ainda não se há previsão de qual será a meta da inflação no país. O governo tenta fazer flexibilizações para auxiliar e amenizar os impactos das altas dos juros. Ainda não está claro se o governo pretende aumentar o percentual fixado em 3,25% para 2023 e 3% para os próximos anos. Mas a ideia é que seja adotado um horizonte de tempo mais longo para cumprimento do objetivo, substituindo o ano calendário. A chamada meta de inflação continua amplamente defendida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Prevê um percentual de longo prazo que não seria mais definido ano a ano. Dessa forma, o Banco Central tentaria levar a inflação acumulada em 12 meses ao objetivo determinado pelo Conselho Monetário Nacional em um período mais flexível. Como a política monetária atua com defasagem, o movimento feito hoje nos juros tem efeito lá na frente. Atualmente, o Banco Central entende que esse prazo é de 18 meses, ou 6 trimestres, e já mira esse horizonte para a condução da taxa básica da economia, a Selic, mas esse prazo não é fixo e depende de uma série de fatores. A alteração estudada pelo governo apenas alinharia o critério de cumprimento da meta a esta janela de tempo e não mais a cada ano fechado. E vamos conferir agora as vagas de empregos que estão disponíveis no site da SIC. Na cidade de Criciúma, a vaga de frentista, faturista, auxiliar de limpeza, coordenador de expedição, assistente de logística, estoquista, designer gráfico, contador, auxiliar de departamento pessoal. Em Siderópolis, a vaga de auxiliar administrativo comercial, auxiliar de vendas, estágio administrativo, assistente técnico, mecânico industrial e motorista. Na cidade de Sara, a vaga de atendente comercial, coordenador de logística, comercial interno, estágio em marketing, ajudante de padeiro e também padeiro. Em Cocal do Sul, uma vaga de engenheiro mecânico projetista, vendedor externo em consórcios, estágio no controle de qualidade, auxiliar de produção. Para mais detalhes e oportunidades de empregos, essas e outras vagas você encontra no site da SIC, rededetalentos.com.br. A seguir, Fundo de Cultura de Santa Catarina recebe aporte do governo do estado. A Bíblia Sagrada conta a história de um homem chamado Elias. Ele estava se sentindo fraco, porque ele passou ali uma perseguição muito grande. Ele fugiu, entrou numa caverna e pediu a morte para Deus. Que coisa horrível, é um quadro de depressão isso aqui. E o que Deus precisa, pastor, que eu faça? Que você ore e creia. É quando o homem se levanta, determina, bem alimentado da palavra, e aí a coisa muda. O anjo do Senhor levou o pão, levou a água, o Elias comeu, bebeu, se levantou e caminhou para o lugar que ele tinha que ir. O mesmo vai acontecer hoje com você.
Você vai comer aqui a verdadeira comida, que é a palavra de Deus. Você vai beber aqui a verdadeira bebida, que é a presença do Espírito Santo. Deus vai te fortalecer, você não vai parar. Tua história, Deus vai mudar. Grande coisa vai acontecer. Meus prezados amigos, deixa eu falar com vocês sobre o boletim Certeza da Vitória que eu estou publicando. Nele tem história do Midinho para as crianças, tem editorial, tem Escola do Espírito Santo, oração para quem patrocina a obra de Deus e muitas outras coisas. Pega a câmera do seu celular agora, aproxima desse QR Code, ele já vai estar dentro do seu celular. Faça bom uso, em nome de Jesus. Fala, povo abençoado, tudo bem com vocês? Olha, pastor Márcio com mais uma super indicação do Shopping do Povo de Deus, da nossa juventude, é claro. Olha esse livro aqui do A.W. Tozer, O Poder de Deus para a Sua Vida. Aqui você vai aprender, através do Espírito Santo, de ser transformado pela Palavra de Deus, tá bom? Um livro, uma literatura que vai te edificar, vai fazer você crescer na fé. E claro, você encontra essa indicação e outras aqui no Shopping do Povo de Deus, na Avenida São João 815, aqui no centro de São Paulo, na República. Tem os contatos que estão aparecendo na sua tela, o telefone, o site. Entre em contato com a nossa equipe, eles vão te atender com muito carinho e amor. Além dessas indicações, eles vão te apresentar outras que vão te avivar no espírito para a glória do nosso Deus. No Sala de Entrevistas dessa semana, minha convidada, esteticista e especialista em cursos e aprendizados da área, Marília Manente, vai explicar pra gente como você pode se tornar uma profissional na área da estética, falando relação de cursos, também as questões burocráticas, enfim, tudo para você se tornar uma profissional de mão cheia e, claro, com garantias de bons serviços. É nesta terça-feira, a partir das 3h10 da tarde. E atenção, para quem gosta de desafios, o primeiro campeonato amador de cubo mágico 3x3x3, aquela brincadeira dos anos 80, então vai acontecer no Nações Shopping. É uma atração imperdível para esse final de semana, quem sabe para você e para a família aqui em Criciúma. A disputa envolve o brinquedo que virou mania nos anos 80 e até hoje faz sucesso com a garotada. E será realizado neste sábado a partir das 2h da tarde. As inscrições são gratuitas e já estão abertas para crianças e adultos e devem ser realizadas via Simpla ou presencialmente no dia da competição, no Nações, então neste sábado das 2 às 4 da tarde. No dia também é possível fazer a inscrição, mas aí somente se houver vagas disponíveis nas categorias das idades. Uma boa oportunidade de juntar a família e ir brincar com esse brinquedo que fez tanto sucesso nos anos 80, tem competição mundial, tem competição de tempo, enfim, o Cubo Mágico, ele é um brinquedo mais do que educativo, ajuda também aí nas questões motoras e também nas questões mentais. Muito legal, uma bela iniciativa do shopping, vai lá e participe. Um cálculo feito pela Associação das Empresas de Energia Elétrica do país estima-se que o montante que utilizado de forma irregular de energia elétrica no país daria para abastecer hoje 4 estados brasileiros. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, o roubo de energia no Brasil ao longo de um ano equivale ao consumo de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo juntos, ou seja, um prejuízo de mais de 7,7 bilhões de reais somente no ano de 2022. A ANEEL já identificou que 14% da energia distribuída no país foram furtadas ou desviadas no ano passado. Só no Amazonas, o desvio da rede elétrica passa dos 100%. Hoje, a quantidade de furtos é maior que o faturamento com ligações regulares. O furto de energia traz prejuízos de várias formas. Primeiro, para o nosso bolso, em média 10% das perdas são repassadas para a conta de luz do consumidor. Nos casos em que a perda fica acima dos 10%, quem banca é a concessionária.
Esse roubo de energia é o famoso gato, que o pessoal faz e acaba furtando energia das concessionárias ou das cooperativas. O governo do estado liberou mais de 20 milhões de reais através de recursos da Celesc para a Fundação Cultural e de projetos de incentivo à cultura e esporte no estado. A segunda-feira foi marcada como um dos dias onde a cultura catarinense recebeu um dos maiores incentivos. Serão mais de 20 milhões de reais destinados pelo governo do estado através de recursos da Celesc diretamente para a Fundação de Cultura de Santa Catarina para o projeto de incentivo à cultura. A Celesc está destinando 20 milhões para a cultura, projetos aprovados, projetos que tenham interesse social, cultural, enfim, tanto para a criança como para a cultura. É aplicar parte dos seus recursos, né, do imposto, aplicar na cultura. E isso eu pedi ao Tarcísio que isso seja feito com mais intensidade. Por quê? Porque é uma empresa que todos os catarinenses têm Celesc em casa, né? A grande maioria, algumas cooperativas de energia, mas muito pequenininha no sul do estado. Então, todos têm Celesc em casa, então a Celesc faz parte da família e tem que fazer parte do jovem para ajudar em projetos sociais e também em projetos culturais, que nós vamos dar vamos dar um grande incentivo para a cultura de Santa Catarina. A cerimônia de assinatura da liberação da verba também foi marcada pela entrega do aporte financeiro de R$ 456 mil em incentivos culturais e esportivos para o desenvolvimento de ações que visam promover a arte, a cultura e o esporte. Os projetos são referentes aos editais de 2022. A ideia é que ele chegue onde não é comum chegar, naquele que tem a arte, tem a sabedoria e não tem recursos para fazer. Esse é o ponto maior. É chegar lá, nós vimos aqui no evento, pessoas que com alguma dificuldade, pessoas se inserindo na sociedade, mas mais que tudo, é a Celesc, além de construir, além de fazer novas redes, novas subestações, cuidar das pessoas. Esse patrocínio não é uma contribuição direta da empresa para os programas e os projetos contemplados são avaliados. Na verdade, esse projeto tem que ser maduro, ele é analisado pela Fundação Catarinense de Cultura, essa é a nossa responsabilidade, né, intermediar essa relação. Esse projeto, uma vez aprovado, ele está apto a receber um aporte, só que precisa de um patrocinador mesmo. Então, muitas vezes, alguns projetos que eram aprovados, ou seja, considerados aptos, ficavam sem viabilização, sem condição de vir à realização, porque não tinham patrocínio. Com os 20 milhões, com esse aporte da Celesc, eu quero que entendam que esse aporte também não é direto, é um abatimento de impostos. A Celesc, como todas as empresas, pagam o ICMS, e o ICMS, por uma destinação, esse é o papel do governo, né? Por uma destinação do governo, a cultura faz com que projetos culturais possam ser viabilizados. Então, o governo consegue realizar projetos culturais por meio desse programa de incentivo à cultura. Nesta edição, foram selecionados projetos aprovados para receber incentivos fiscais referentes à Lei de Incentivo à Cultura e à Lei de Incentivo ao Esporte. Entre os escolhidos, 3 projetos são da área de cultura e 1 projeto do esporte. É o nosso dinheiro voltando em benefício à sociedade. Muito bem pelo projeto. E antes da gente encerrar, hoje tem sala de entrevistas. Às 3h10 da tarde, o Sala Inédito para você vai trazer dicas de empreendedorismo na área da estética. A Marília Manente, que é professora de diversos cursos na área de estética, vai dar dicas, vai conversar conosco justamente sobre como empreender de forma consciente nesse ramo da estética. Então é muito importante para você que quer mudar de profissão, quer mudar de áreas ou então quer engajar numa nova profissão, o Sala de Entrevistas é para você. Se você não conseguir assistir às 3h10, não tem problema. Assiste no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma, que vai ficar lá para você compartilhar e assistir quantas vezes quiser, assim como o nosso Informe Região fica lá também no nosso canal do YouTube. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta terça-feira, lembrando também que a gente tem as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, onde você acompanha essas notícias que passaram por aqui e outras também do Brasil, do estado e do mundo. A gente te mantém bem informado. Daqui a pouco, às 2 horas, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus. Às 4 a gente fecha a programação
programação com a Hora da Graça, trazendo muitas bênçãos para você e para a sua família. E é claro, eu volto a qualquer momento dentro da nossa programação com mais informações para você e a próxima edição do Boletim Primavera. Lembrando, às 3h10 você tem outro encontro comigo no Sala de Entrevistas. A todos vocês, uma boa tarde de terça. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.